Podemos, acho que Outro, o pessoal já está entrando, de repente já apresentar. Isso, eu vou dando. Vai ser bom que a gente dá até uma adiantadinha, mas o Doutor assunto mesmo, a Augusto, gostaria discussão. que você, né, se apresentasse primeiro. claro, Augusto, meu nome, eu sou cirurgião plástico, né? Me formei pela Unesp, em Botucatu, fiquei aqui em Campinas durante todo esse tempo, me formei em 91. Trabalho com laser desde 2008, 2011 e 12 fiquei fora fazendo essa parte. A minha tese foi interação do laser com o tecido humano, né? Então, a experiência que eu tenho é lipolaser, face, né? E aí, qualquer dúvida, estou aqui. Excelente. Eu E sou o Dr. esse Vinícius. procedimento do endolaser, só um minutinho, faz quanto tempo que o senhor já está na área, doutor? Que o pessoal acha que não, mas já está há muito tempo. Legal. É bom ele falar um Depois pouquinho. nós vamos repetir todas essas informações, tá? A hora que tiver no Tá. horário correto. Eu vou dar um apanhado geral, vocês podem ir se apresentando para quem está aqui, eu vou recapitular tudo isso. Aproveita e segue nesse ponto, então. O senhor está há quanto tempo atuando, doutor? Então, o primeiro contato, eu fui para fora, na época eu fui para Milão para aprender lipolaser, né? Essa Ah, era a minha legal. intenção. Isso foi em 2011 que eu fui. E lá eu tive contato com o endolift, né? O pessoal da Itália, principalmente o pessoal lá da Eufoton, eles começaram esse trabalho já em 2010, né? Então eu tive um contato eles lá chamam de Endolight, Endolift Laser, que é o Roberto Davanzo. Eles começaram a fazer isso já tem 12, 13 anos, né? E quando eu retornei, eu comecei a fazer muito, era lipo de papada e a linha da mandíbula, né? E com o tempo fui fazendo outras coisas. Então, por exemplo, rugas peribucais eu comecei a fazer as rugas periorbitais, né? Então eu fui indo desde 2011, 12 que eu venho fazendo esse tipo de procedimento, né? E agora que a gente está vendo aí a coisa pegou um outro rumo, né? Tem bastante gente já fazendo, é uma técnica já consagrada, então eu achei bem interessante. Porque eu venho de uma época que a gente fazia lifting muito agressivo, lifting subperiostal, e a gente ia até o osso, o periósteo, ficava aquele rosto, geralmente tudo muito parecido um com o outro, Repuxado, né? né? Aquela coisa Repuxado. estigmatizada. Uhum. Depois a gente começou a tratar o SMAS cirurgicamente, a gente ressecava o SMAS uma parte, ancorava ele na região aqui da parótida, mas são cirurgias muito invasivas, com uma recuperação muito demorada, né? Então, a gente, a princípio, na plástica, a gente era um pouco resistente às novas tecnologias, né? Até a gente conhecer e ver os resultados, né? Sim. Então, hoje eu costumo fazer protocolos de face não cirúrgicos, com resultado muito legal, né? Então, acho que essa é uma técnica bem bacana. Excelente. É uma inovação, né? Uma alternativa para quem quer fugir um pouco dos procedimentos mais invasivos. É o que vai É, surgindo, é a evolução, é o futuro, É a né? tendência, Progresso né? até na ciência aí. é, Justamente, tendência, a de fato. tendência é essa, né? Estamos aí com 4 minutinhos, dá para a gente continuar discutindo. Na hora que começar a chegar próximo do horário, eu ou interrompo vocês ou sigo Não, de onde estiver falando, pessoal. tranquilo. Aproveita que Pode a se doutora Carolina apresentar, se apresenta. Vinícius. Vou eu primeiro, Doutor então? Vinícius, pode se Tá apresentar. legal. Meu nome é Vinícius, eu sou cirurgião dentista, formado também pela Unesp, né, companheiro do Dr. Augusto aí, É, em épocas diferentes, é, cidades diferentes, mas a instituição é a mesma. é, legal. Estou formado desde 2016, sou especialista em harmonização orofacial, mas trabalho atualmente com ênfase maior em cirurgias estéticas da face, né? Está se introduzindo aí para os cirurgiões dentistas essa área, esse caminho, e é o que Sim, mais me interessou, por onde eu pretendo seguir na estética. Tô certo. pós-graduado desde 2020, 2019, 2020. E fui colega de classe da doutora Carolina. O currículo dela é enorme, então vale a pena a gente passear um pouquinho por ele. Vou deixar mais tempo para ela falar. É, É que é mais novo, né? Pouquinho, não tanto, pouquinho. Então, Vinícius, foi um prazer que a gente fez especialização de harmonização juntos e aí a gente conseguiu unir nossos conhecimentos também. Justamente. Damos aula juntos, né, na parte de harmonização, de lifting não cirúrgico.
Eu me formei em 92, então tem uma caminhada aí, né? E na harmonização eu comecei desde 2011, quando o dentista começou a caminhar nisso. E fui, assim, estudando o laser, outros procedimentos. Eu faço harmonização do rosto completa, tanto com injetável. Eu gosto menos de injetável. A gente vê que é mais bioestimulador, tração, e o laser veio agregar muito, né? Esse laser, principalmente, nos nossos resultados. Uma ferramenta bem interessante e segura. Com certeza. Tua caminhada com laser é grande, né, doutora? Faz tempo. Quando que você comprou o É seu mais o primeiro de laser? baixa potência, mas a gente está estudando agora o de alta também, diferente do Dr. Augusto, né, doutor Augusto, que foi mais pro de alta potência, né? É o de alta, Ele tem mais experiência no de alta. Mas aí é o de todo alta. mundo agregando os conhecimentos, né? Com Muito certeza. bacana a gente Sim. estar junto agora nessa nova fase, mas com segurança, porque está acontecendo muita coisa no mercado. Também está tendo muitas intercorrências, muitos profissionais, né? Então, o doutor também vai falar até da questão dos comprimentos de onda, que nós vamos chegar Vou nisso. falar. Com certeza. Doutor, eu achei engraçado numa apresentação, não lembro que evento a gente estava, acredito que tenha sido um evento aí em Botucatu para pacientes, possíveis pacientes, e eu achei engraçada a curiosidade que você jogou lá de quando foi quando você adquiriu o teu primeiro laser, que inclusive ainda está em funcionamento. Conta pro pessoal aí, só para ter uma noção de quanto tempo faz que essa profissional está trabalhando com laser. Ela gosta. 98. Ai, não precisa 98. contar, fica chato aqui. Não. Quanto Conta a mais tempo, idade, melhor. Quanto mais Gente, eu tempo, vou só mais ajeitar um negócio experiência. aqui do celular, já volto. Eu vou só ajeitar o negócio do celular aqui que não tá legal. Perfeito, doutor, fica à vontade. A Carolina está perguntando do procedimento para pálpebra superior. Excelente, Nós vamos chegar nesse falar, assunto, Carolina. É um a gente tópico vai só aguardar específico da conversa, mas se ficar qualquer dúvida fora do que a gente falar, você pode interromper, inclusive, também, e a gente vai transmitir essa dúvida para os doutores. A gente vai respondendo da melhor forma, ok? Mas acho que você vai ficar satisfeita com a resposta. A gente vai tentar bem abranger o bacana. máximo possível. A gente fala assim, só adiantando que esse procedimento, ele previne uma cirurgia de pálpebra, quem já iniciar Com esse certeza. procedimento preventivo, porque a gente já sabe, né, que tem pessoas que até com 25, 30 anos já tem uma tendência familiar a ter a flacidez de pálpebra, né? Clientes minhas mesmo, de 35 anos, já tem uma que já fez cirurgia. E hoje ela está mantendo a questão dessa cirurgia com o endolaser. Ela consegue fazer uma manutenção, né, dos resultados quando cria uma rotina de tratamentos, né, incluindo o endolaser nessa rotina. Isso que é a vantagem. A Mariane, que eu falei errado o nome dela, eu acho, né? A Mariane Deconte, ela é da Unesp mesmo, mas é de outra área. Então vai ser paciente. Você é da Legal. onde, Mariane? Qual cidade? Deve responder em breve, vamos guardar. Perfeito. E Augusto? É que tava dando reflexo. Agora tá excelente. Então Foi não tá legal que atrapalhando, não. você já treinou a entrar, né? A Mariana tá pedindo pra gente falar também a respeito de olheira, né? Que é algo que incomoda bastante ela. E ela já fez um procedimento com preenchedor em região de olheira. Vamos falar sobre isso, tá na nossa listagem. A Mariana foi aluna da Unesp Assis, doutor Augusto. Por isso que ela falou bem da faculdade. Legal. Se ela gosta, provavelmente ela é uma aluna. Porque ou você é aluno ou é funcionário. Para defender a Unesp, tem que Para estar do lado defender a dentro. faculdade. É verdade. Exatamente. Pessoal, agora sim, 8h03, estamos em cima do horário. Vou dar uma recapitulada na apresentação, pedir para vocês darem uma recapituladinha na apresentação. Claro. Possíveis novos espectadores agora que apareçam, né, daqui para frente, para eles não perderem nada do que foi dito previamente aí. Pedir para o doutor Augusto começar se apresentando. De agora pode ser de forma resumida, doutor, que acho que a maioria do pessoal que está se mantendo já estava aqui. Tá. Meu nome é Augusto, sou cirurgião plástico, né? Me formei em 91, moro em Campinas, fiquei ligado na universidade aqui e trabalho com laser desde 2008
e tive contato com o Endolift em 2011 fora, né, fora do país. E tenho feito isso desde então. Perfeito, uma experiência já de bastante tempo. O senhor tem um foco maior em laser de alta potência. Eu vou pular então agora pedir para a doutora Carolina Tá. se apresentar, que ela tem uma caminhada interessante com os lasers de baixa potência, né, doutora? Sim, então desde 98 eu comecei, né, me apaixonei, porque a gente se apaixona pelo laser, é incrível. Depois que a gente Com começa certeza. a utilizá-lo, nunca mais a gente larga. Ele nos socorre, na área odontológica é fantástico, nas lesões, a gente sabe também, né, doutor Vinícius, a questão Com do certeza. laser na rotina do dentista. E aí, depois, na parte odontológica, eu sempre atuei até chegar na harmonização, quando o dentista pôde, né, atuar nessa área, que aí a gente fui especialista. Agora, a especialização nossa é nova, é Com questão certeza. de poucos anos que o conselho abriu para a gente fazer essa especialização, que é muito bom, Claro, né, para as Justamente. E aí eu vou aproveitar o gancho que você colocou aí para falar de mim. É onde entra a Isso. minha experiência com o laser, né? Eu também sou especialista em harmonização orofacial, sou cirurgião dentista também. E tenho uma ênfase maior de trabalho nas cirurgias estéticas de face, né? Que é a área que a gente pode atuar. Dentro das questões cirúrgicas, o laser é interessante em pós-operatório, né? Questões de melhoria de cicatrização, o intraoperatório também, agora a gente sabe da gama grande de possibilidades de uso dos lasers, né? Então a gente Uhum. tem muito a falar sobre ele. Hoje a gente vai falar específico sobre o endolaser, mas se estende para muitas outras coisas, como já é sabido, né? A gente sabe disso já há um certo tempo. Bom, vou começar fazendo algumas perguntas, como eu tinha informado vocês. Fui fazendo de punho, próprio punho mesmo, claro. umas anotações aqui de acordo com o que o pessoal geralmente pergunta, tanto profissionais quanto pacientes. Acho que a gente vai ter um público meio mesclado aqui hoje Sim, e vamos abranger todo mundo. É uma live que vai interessar bastante para todo mundo. sim. Vou direcionando cada hora para as perguntas para ficar Claro. dinâmico, certo? Doutor Augusto, vou pedir para começar dizendo, especificar mesmo o que é endolaser, né? Agora, hoje em dia a gente tem um monte de profissional que sabe bastante a respeito, profissionais que não sabem nada e profissionais que só ouvem falar, né? Então, porque o 2023 é o ano desse endolaser, né? Queria que o senhor falasse dele e, aproveitando, falar também dos benefícios. Explicar o que é Claro. e os Sim. benefícios. Claro. Assim, eu vou dar uma introdução. Eu acho assim, interessante saber a eficácia do laser no procedimento de endolaser, né? Nós passamos na plástica por fases de cirurgias muito agressivas da face. Cirurgias de lifting, superostal, depois tratamento de SMAS. E a gente via que repuxava, depois a gente puxava, fazia o lift, mas a qualidade da pele ficava a desejar. Então, a gente tinha que caminhar para dermato para fazer o restante do tratamento. Esses tratamentos não cirúrgicos, a princípio, a gente queria ver os resultados para poder colocar também na nossa gama de oferecer ao paciente. E o endolift, o endolaser, é um procedimento que, ao meu ver, ele dá um resultado muito bacana. É um procedimento, assim, minimamente invasivo, né? Uhum. Onde você insere uma fibra ótica muito fina, né? Nós estamos falando em 0,4 micras, que é 400 micras, que é 0,4 milímetros, então é muito fininho, Sim. né? Então é feito um pertuito, né? Depende da região que você quer tratar, e essa fibra ela é inserida da parte subdérmica, abaixo da derme, né? Entre a derme e o subcutâneo, né? E essa fibra ela vai agir com o calor do laser, né? Quando a gente fala em laser, a gente pensa só em calor. E não. Você tem os efeitos locais na hora, pelo Uhum. calor, né? Já existe uma pequena retração da pele, e há um estímulo da formação do colágeno na derme reticular, que é aquela derme mais profunda, a última Perfeito. camada da derme. Além Uhum. disso, ele também tem efeito, ele melhora a vascularização, né? E ele tem os efeitos tardios também, né? Que ele vai ao longo dos meses melhorando a formação do colágeno, certo? Então a gente pode dizer que acontece aí uma angiogênese melhorada, né, que é o Sim, Uhum. surgimento de novos vasos sanguíneos ali, e uma sim, neocolagenogênese também, que é a produção de colágeno exatamente, otimizada, melhorada. É tudo que todo mundo exatamente. quer,
É tudo que todo mundo que Exatamente. faz Sculptra, É, Radiesse, tudo que todo mundo procura, Exatamente. esse laser É, faz tudo isso. Então, a gente é, pode dizer, né, de forma com mais certeza. prática. ele é um Com certeza. Além bioestimulador até um pouco mais que a gente fala com efeito praticamente imediato, que às vezes a gente demora sim, sessões para o bioestimulador fazer aquele efeito, e esse ele já é visual. exatamente. Perfeito, perfeito. É, Uma das dúvidas iniciais é isso. O pessoal sempre quer saber, né? O que é que eu ganho de início, né? De imediato e depois a longo prazo, né? Sim. Obviamente, sim, quando a gente tem um procedimento que traz é, um resultado a curto, médio e longo prazo, isso interessa a todo mundo, né? muito, 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 muito vantajoso, muito né? bacana. E além disso, Vinícius, a gente tem a lipólise também. Então, se você tem áreas do rosto onde você tem depósito de gordura, né? Por exemplo, com a idade, vai tendo que a face vai ficando quadrada, porque há uma Uhum. mobilização da gordura para a linha da mandíbula, né? Com Sim. Fora, certeza. fora a gordura submentoniana, a famosa papada. O laser, ele age ali fazendo a lipólise. Então, as pessoas, a gente acha, mas vai agir só ali, por causa, vai queimar. Não. Ele age, é uma coisa mais técnica para alguns colegas que estão nos ouvindo, ele age na membrana do adipócito, né, na bomba de sódio e potássio, onde ela deixa o quê? Ela deixa de ser semipermeável. Então, você tem a destruição do adipócito. Tá? Era diferente. Destruindo o adipócito, a gente tem então Isso, uma eliminação aí dessa gordura e de forma permanente, né, doutor? Porque o adipócito exatamente. seria a célula que renovaria essa gordura, É, correto? nós, os seres humanos, após uma certa idade, a gente não tem mais a reprodução de adipócitos, a gente tem uma hiperplasia, ele aumenta, uma Ah, tá. hipertrofia. Então, à Verdade. medida que você tira essa gordura, não é para voltar mais. É igual uma lipoaspiração, onde você faz, não é para voltar. Pode Estão voltar o que Perfeito. for. perguntando aqui se é tipo criolipólise. Não é. Não, nada a ver. A A criolipólise. criolipólise, pode falar, doutor. Eu ia dar uma Não, não, introdução, mas é muito mais interessante quando o senhor fala que a gente tem uma gama técnica, uma experiência de alguém que já trabalhou, com certeza já viu resultados sobre isso. Então é uma experiência, é um relato. Então eu vou deixar o senhor prosseguir sobre a olha, a criolipólise. criolipólise é o contrário. A criolipólise é o frio, Não né? É o frio. gelo, é o elemento de Exatamente. temperatura. Então, assim, eu fiz alguns testes de criolipólise, uma opinião pessoal minha, tá? Eu Perfeito. realmente não dei continuidade, tá? Então, a gente, é muito relativo esse negócio do frio e do calor, a parte térmica, né? A gente está fazendo um trabalho agora, só para ilustrar, de câncer de mama com laser, comparando com a criolipólise. Então, a gente já Uhum. chegou à conclusão que a gente não tem resultado com a criolipólise, independente do laser. Embora Tá? Então, o só objetivo. Pode falar, doutor, perdão. não é só isso mesmo. Eu acho que Eu ia, eu não eu uso. ia perguntar para o senhor, seguir nesse raciocínio do senhor, embora o objetivo seja até, a grosso modo, seja assim o mesmo, né? Acho que a Carolina quis saber isso, se o objetivo dos dois seria a mesma coisa, né? Quebrar a gordura, diminuir essa gordura e eliminar ela, de preferência de forma imediata, né? Então, assim, o objetivo final até é parecido, mas o mecanismo de ação é completamente diferente Completamente e pelo diferente. relato do Dr. Augusto, a gente fica sabendo agora que não tão eficaz, né? Uhum. E ela é Ah, transdérmica. A criolipólise é transdérmica. por Ela não é fora, né? subdérmica. Nós É. vamos congelar, diminuir a É, temperatura de fora porque para dentro, né? Não tem nada aham, entrando por baixo não dessa pele. entra isso. É. Perfeito. Não, É que interessantíssimo. o fio, a fibra ótica, ela entra dentro da pele, né? Diferente. Interessante. Isso precisa ficar bem claro, tanto para os Porque pacientes às quanto vezes para os o profissionais, é pessoal a ainda dúvida. confunde esse procedimento Com como certeza. fora da pele, né? Na superfície. Então, gente, é dentro. Exatamente. Agora, a doutora Carolina, que está com uma experiência interessante nos últimos tempos aí de vários tipos de pacientes, várias áreas tratadas, né? Assim como o doutor Augusto também. Na prática, um passo a passo simplificado, doutora, você consegue citar para nós aí qual é o passo a passo? O que acontece de fato? Primeiro uma anestesia E local, em seguida um isso, primeiro a buraquinho é gente faz feito na uma região, correto? anestesia local, na realidade injetável, para ter mais um maior conforto para o paciente e depois a gente entra com essa fibra numa potência adequada e para aquela região tem que ter um bom diagnóstico também, né, doutora Augusto? Tem pessoas que acham que é Sim, todos os tipos de face, não é bem assim.
É. Tem que ter indicação, como todo procedimento. A Carolina está perguntando se tudo é feito internamente. Agulhas, tipo cânula, com laser na Isso. ponta. É É exatamente isso, tudo né? Pelo que vocês dentro da explicaram. pele. É como Só... se, não sei se a pessoa já fez um preenchimento, né? Quem já fez algum preenchimento, é dentro da pele. É a mesma coisa, só para ilustrar. acho que de forma bem simplificada, dá para dizer que, basicamente, a região que vai ser tratada vai ser anestesiada, né, com anestesia local mesmo, pessoal, Sim, com pequenas local. injeções em pequena quantidade de anestésico. Depois dessa dessensibilização aí, o paciente não sente mais nada, né, Sim. e a cânula, né, na verdade é uma fibra, como se fosse um fiozinho, né, doutor, semi-rígido, vamos dizer assim, né, com rigidez variável. E esse fio vai ser introduzido dentro da pele mesmo. E aí lá dentro, na ponta, vem o laser, né, que vem atuando ali dentro. Então, tudo por baixo da pele. Fio até aqui, é bem fino, né? Mostra o fio, O doutor tá com aí, né? Augusto. Interessante. Um dos mais fininhos esse aí, né, doutor? Fininho. Tem mais Fininho. finos que esse, né? Ou não? Esse Esse seria é o o de mais 200 fino. micras. 200 Esse é o micras, né? de Trabalha-se 200 com micras. 400 também, né? Que é o mais 200, comum. 400. Esse é mais para pálpebra, aquelas bolsas palpebrais, né? Eu sei que O de 400 então é mais... bom o senhor até explicar que estão perguntando sobre a região da área dos olhos, como que atua na gordura, na flacidez. Isso, doutor. Quais áreas do rosto agora em específico podem ser tratadas? E como o senhor é médico, né? Se quiser também estender, falar aqui que o senhor costuma fazer com frequência também em região de corpo, porque a gente está falando de espessura de cânula. O senhor me falou que a mais fininha a gente vai usar em pálpebra. Eu sei que a de 400 é meio generalizada para rosto, né? E no corpo a gente sabe que são cânulas um pouco mais espessas, né? O senhor tem experiência com tudo isso? Se puder dar uma pincelada a respeito das áreas de rosto e também de corpo, se o senhor puder falar, vai ser bem interessante. A região de pálpebra, eu gosto muito de fazer a retirada daquela gordura que fica na pálpebra inferior, né? Popularmente o pessoal chama de bolsa, né? Bolsas. A gente fazia antes da cirurgia, chegamos a fazer por dentro a transconjuntival, mas os resultados eu acho muito interessante, porque você não tem corte, né? E ao mesmo tempo, você fazendo subdérmico, há uma retração também da pele da pálpebra inferior. Na pálpebra superior, eu costumo fazer por dentro também, é uma pele muito fina, por dentro, e às vezes eu dou algumas passadas externo com uma potência menor, para retrair também a pele. Em relação Dá uma encostadinha com a fibra, né, doutora? Isso, encosta assim com a fibra e é bem interessante, por fora mesmo. É bem interessante. É que o pessoal faz com plasma, às vezes, né? Eu acho que com laser é uma coisa mais interessante. Uma coisa interessante menos, doutor. Problema da hiperpigmentação com o laser é menor. Sim, com certeza. Interessante. Assunto interessante, que o jato de plasma, porque muitas pessoas, dependendo do fototipo, tem uma hiperpigmentação e assim, depois tem que usar a questão dos clareadores por mais tempo, por mais chato. Isso é uma pergunta. A gente está no Congresso, há uma discussão muito grande em relação ao plasma mais corporal, para retração da pele de lipo, tem uma marca aí no Brasil que entraram com muito sucesso. Nos Estados Unidos já foi proibido as indicações. Por quê? Porque a retração desse plasma é uma retração temporária. Entendeu? Entendi. Então, não se chega, depois de alguns meses, começa a ter a nova flacidez com plasma. Estou falando a nível corporal. Tá? Sim, perfeito. Então, eu não sei se na pálpebra, eu não tenho experiência com plasma na pálpebra, né? Tem com laser. Então, a gente vê um resultado bem bacana, bem duradouro, né? Fora a pálpebra, qualquer local do rosto, dá para fazer. Eu gosto muito de fazer aquelas rugas peribucais, entendeu? O famoso código de barras, né? Código de barras. Popularmente. E os pés de galinha também, né? Os pés de galinha é muito interessante que na hora você já vê o resultado, não 100%, mas você já começa a ver o resultado na hora do procedimento. Com né? certeza. E aqui também, né, doutor? Na linha do próxero aqui. Bem interessante. Na glabela, na musculatura. Uma coisa interessante também são as rugas
frontais, Uhum. quando a pessoa fazer o botox e tal, muito bem. Só que você tem aquelas rugas que já são estáticas, ou seja, rugas que já existem sem a mímica facial. Sim. O que eu Perfeito. eu tenho soltado, porque há uma aderência da pele ali no periósteo do frontal. Uhum. Então eu tenho soltado toda a região, entendeu? Para você, se quiser depois fazer um preenchimento. Porque se Perfeito. você faz o preenchimento com ela presa, não fica um resultado legal. Entendeu? Fica, às vezes, o Nódulo, né? preenchimento nódulo. Então, se você soltar com o endolift, o que acontece? Interessante. Você vai ter um resultado melhor no preenchimento, quando você precisa. Ou até no bioestimulador, o que for. Porque a gente está tratando embaixo, nós estamos no periósteo. Uhum. E Legal. os outros são em cima. Certo? E os pés de galinha também, eu já mencionei. Pois não, Perfeito. Vinícius? Não, eu justamente seguindo, aprofundando nos assuntos que o senhor tá mencionando. Está muito interessante na questão de, o senhor disse que eu consigo aplicar em praticamente todas as regiões de rosto, né? Então nós Sim. temos aí um efeito para firmar a pele, para retrair Isso. essa pele e para reduzir, né, suavizar rugas que já não, o Botox já não remove mais, Sim. né? São as rugas Sim. que mesmo São em repouso rugas elas estão lá estáticas. marcadas. Legal. Agora, uma coisa que a Carolina falou, a doutora Carolina falou, muito interessante. Tem uma região na glabela, né, onde o prócero, né, a musculatura do Aqui, né? prócero Uhum. e até o corrugador também ajuda, onde assim, é muito complicado, tem que tomar muito cuidado em preenchimento nessa região. Né? Sim. Sim, uma área de risco, Essa né? é uma, Uma área perigosa. essa é uma região perigosa. Então, o que eu tenho feito? Quando a paciente já tem uma ruga ali já feita, sem forçar a musculatura, eu solto tudo isso com uma fibra, como se fosse o endolift, o endolaser. E só, nem Quase uma preenchimento eu tenho subcisão. feito. É uma subcisão a laser, que é bem Na diferente, porque além de você subcisão, além de você soltar a ruga, você está estimulando o colágeno para dar uma retração na pele e firmar um pouco mais a pele. Então, eu tenho feito isso nos meus pacientes. Né? Maravilhoso. Perfeito. Agora, passando para a parte corporal, o que eu tenho feito bastante? A lipolaser, né? Que ela traz alguns benefícios, menor sangramento, uma retração da pele, que é o mais importante, né? Que ele retrai bem a pele do abdômen. Então, pacientes que estavam com um borderline ali entre fazer o mini abdômen ou só a lipo, eu tenho feito só a lipo, entendeu? Sem fazer corte no mini abdômen. Uma outra coisa interessante é a hiperidrose axilar, que é suor na axila. Aquele né? excesso de suor, né? Então, você vai com uma fibra ótica subdérmica e você destrói as glândulas sudoríparas ali. Você faz um teste, você joga amido ali com iodo para ver onde estão as glândulas, fica roxo. Então, isso é muito legal porque você não tem o efeito rebote de uma cirurgia que a gente chama de simpatectomia, que é cortar o nervo. E nem o efeito do botox na axila, porque o botox é temporário. Entendeu? Temporário, 3, 4 meses vai ter que fazer de novo, né? Mas é só na axila, na mão não dá para fazer e nem nas costas. Não, entendi. Uma coisa que é um trabalho que eu tenho desenvolvido muito agora, que eu vou apresentar, é sobre o laser na celulite também. Né? Ah, interessante, novidade É isso, muito né? legal. Eu tenho os pacientes, assim, desses 30 anos que eu tentei tratar celulite, o que eu vi mais resultado foi realmente o laser subdérmico. Porque você destrói o septo, que puxa aquela pele para formar aquele buraco, né? Aquela depressão. Isso. Geralmente você tem uma herniação de gordura, que também você faz a lipólise, entendeu? E há uma uniformidade da pele. Resumo, a fibra entra retificando tudo ali dentro, praticamente. Isso, exatamente. Ela entra regularizando toda aquela superfície que está ondulada. E quando você quer fazer lipólise, também ela faz a lipólise ali. Existem inúmeras, por exemplo, flacidez de glúteo, quando é pouco, você consegue melhorar com endolaser, entendeu? Aquele umbigo, às vezes tem pessoa que tem um umbigo triste, só tem isso. Aí você faz... Evita uma cirurgia, né? Evita um procedimento invasivo ali. Doutor, acho que travou, vamos aguardar. Deu uma travadinha. Você tá me vendo bem, Carol? Tô vendo, só o doutor que tá. Tem a moça perguntando do pós-operatório. Isso, deixa eu só ver quem... Ah lá, foi a Mariane. Então, Mariane, o pós-operatório vai depender da área
que foi feito. Então, se é área de pálpebras, às vezes a gente usa aquele taping e é necessário em todos os procedimentos do endolaser fazer drenagem linfática, que pode ser feito por uma esteticista ou fisioterapeuta esteta que tem experiência, porque incha, é um procedimento que incha. Então, o resultado do procedimento para melhorar, né, para tirar esse inchaço, é a drenagem linfática. E a gente faz também drenagem quando faz com a gente tem protocolos com laser de baixa potência, que o resultado é magnífico também pós-endolaser. Com E assim, certeza. só que assim, é bem menor, né? Você precisa fazer uma cirurgia, lógico. A pessoa vai ficar só alguns dias inchado, uma semana, e pode voltar com as suas atividades normais. E não tem dor, não toma nenhuma medicação pós-procedimento. É bem bacana. Uma das próximas perguntas que eu iria fazer, que inclusive iria ser direcionada para você, doutora, o que você tem a dizer sobre a segurança do procedimento. Você respondeu sem eu nem fazer a pergunta, respondeu muito bem, inclusive. Então o endolaser está mais do que provado que é um procedimento super seguro, basta a gente entender que o pós-operatório, um simples exemplo aí disso é quando você diz que num pós-operatório nem remédio não é necessário. Nem é remédio. O que, assim, a segurança também, doutor Vinícius, é o profissional saber executar. A técnica é simples, mas ele tem que também entender da anatomia, principalmente da inervação. Porque como é uma questão de um calor, né? Então tem as áreas anatômicas de risco e também como utilizar nessas áreas, né? A gente também às vezes não coloca esse laser lá ou a face, então tem uma série de... tem a forma de fazer, né? E a pessoa tem que entender da anatomia da face. Em resumo, a ferramenta é maravilhosa, serve para N questões, N situações, né? Mas nas mãos de quem não tem nenhum tipo de experiência, vai ser só mais uma luz ali que não Sim, não é bem aplicada, que não traz resultados tão diferenciados, né? sim, a Eu pessoa acho tem que que saber, né, o que ela está fazendo. com certeza, é aí que eu queria chegar. Esse é o Uhum. momento onde as pessoas precisam entender, os profissionais precisam entender que é maravilhoso, com certeza, está provado, foi tudo que o Dr. Augusto citou até agora de uso, ah, tanto facial quanto corporal, é incrível, inacreditável como a evolução que esse procedimento representa. Mas é um momento agora de quem tem interesse em conhecê-lo, se aprimorar, se aprofundar nos conhecimentos, né? Porque só Uhum. conhecer de forma superficial vai ser mais uma arma aí nesse arsenal sem grandes inovações, sem grandes resultados, né? Acho que para ter resultado de valor, que pode ser considerado diferenciado, o interessante agora é todo mundo que está tendo as primeiras informações buscarem se aprofundar nelas, né? E não ser só Sim, mais uma subcision, só profissionais mais uma retração de pele. saber o profissional que está fazendo, porque a gente sabe desses cursos rápidos, né, doutor Vinícius, que muitos profissionais estão fazendo e já estão até dando curso, mas existe uma curva, existe uma Com experiência aí certeza. de resultado, e até a questão do doutor Augusto mesmo, né? Você vê, ele tem uma caminhada longa nisso aí, né? Com certeza. Eu estou chamando ele aqui para voltar e acredito que já já ele vai conseguir aceitar o meu convite. Não, isso que você citou, doutora, é primordial para fazer diferença, para fazer sentido a introdução desse novo protocolo, esse novo procedimento no dia a dia de cada profissional, né? A prática, né? A questão de Uhum. você ter informações a respeito de indicação também. Porque Sim, muita gente que conhece uma técnica nova, em 2, 3 meses testando ali, investindo, ela desanima, isso não dá resultado, isso não resolve, sim, não resolve nada. Mas não resolve por quê? Não resolve provavelmente porque não está sendo aplicado em quem deveria ser. A pessoa só aprendeu a fazer, só sim, aprendeu a sim. mecânica ali de fazer naquele momento,
três variações ali do processo. Quando a gente tem uma variação de comprimento de onda, uma variação de espessura de fibra, formas de se trabalhar, o que esperar de resultado Sim. em cada área, né? Isso é interessante que na nossa intenção de curso aí, vocês têm, cada um de nós tem a sua experiência e caminhada com laser, né? Então cada um vai poder contribuir de uma forma completa, né? Um completando o outro aí na formação do aluno que vier buscar essa novidade, né? Então, pessoal, aproveitando que o doutor Augusto daqui a pouco volta, acho que a internet dele não está bacana, aproveita Provavelmente. e compartilha aí a nossa live com o aviãozinho, chamando as Legal, isso mesmo. pessoas, outros profissionais, porque tem muita coisa aí que o doutor Augusto vai falar, né? É muito interessante. Então, estão perguntando se nós somos dentistas. Tem uma pessoa Se perguntando todos são, né? eu, Isso. doutor Vinícius, somos dentistas, especialistas e professores na harmonização facial. E o doutor Augusto é cirurgião plástico. Ele é médico da área É. médica e especialidade em cirurgia plástica. Nós somos dentistas com especialidade em harmonização, né? Então, cada um aí mais uma vez, citar que cada um complementando o outro, né? Com a A sua doutora experiência. Roberta está perguntando, vou aproveitar, se qual o protocolo de sessões é apenas uma aplicação é suficiente. Até estava uma das questões, né, doutor Acho que eu Vinícius? cheguei até a citar já ela, né, antes do doutor É Augusto cair. assim, Vamos adiantar essa informação que é doutora interessante, é meu objetivo. Roberta, é assim, normalmente, dependendo do grau de flacidez, tudo, por isso que o diagnóstico é muito importante de cada pessoa, idade, a questão do estilo de vida da pessoa, o grau de flacidez, o tanto de gordura que a pessoa tem na face. Normalmente Excesso a de gente pele, né, doutora? preconiza uma sessão, mas às vezes, dependendo, né, a gente vai precisar fazer uma segunda. Então, cada caso é um caso. A gente saber diagnosticar e saber orientar o paciente em Eu achei relação ao número de interessante, sessões. eu achei interessante que você citou no começo da nossa conversa de hoje à noite que o efeito de bioestímulo e firmeza de pele que a gente consegue adquirir com esse procedimento, ele pode ser comparado aos resultados dos bioestimuladores que também têm essa Sim, função, que se diz que é sim. mais potente, correto? É, assim, depende, assim, Vinícius, realmente tem que saber o diagnosticar. Às vezes, o que que acontece também? É uma pessoa que tem uma flacidez, mas não tem muita gordura na pele, entendeu? Às vezes a gente precisa preparar essa pele antes, com um bioestimulador mesmo, fazer uma preparação de pele. E Interessante. depois constrói um pouco, né? Porque tem pessoas que emagreceram, então Com tem certeza. que. Porque ele atua na gordura, então a gente tem que tomar cuidado para faces magras. Ótimo, é nesse nível de informação que eu queria aprofundar, pegando Isso. carona no que a doutora Roberta Então, ele perguntou. não é para todo mundo, né? A pessoa fala, mas todo mundo já pode. Tudo precisa ser avaliado, como na Exatamente. harmonização, não é só no endolaser, Todo é mundo para pode tudo. fazer? Até pode. Vai servir É, para todo mundo? Vai trazer resultado satisfatório para todo mundo? Provavelmente não, né? Vai ter um paciente que vai ter um resultado esplendoroso com ele e outros pacientes que vão ter resultados pobres se você fizer só ele, pelo que você está me dizendo. Então, uhum. a associação de procedimentos ainda é Ainda o está padrão em ouro aí alta. de Ele, às planejamento. vezes, ele é uma ferramenta um pouco melhor, mas temos que associar. Perfeito. Em algumas situações, então, o endolaser pode substituir algumas coisas, Sim, em outras ele precisa trabalhar associado. Ele não vem associado. É que nem para jogar de escanteio. preenchimento, não é, doutor Vinícius? Dependendo da pele, como estiver a condição da pele daquele paciente, a gente não pode entrar com preenchimento, às vezes, aqui na maçã do rosto, imediatamente, né? Às vezes a gente precisa fazer uma preparação dessa pele para Perfeito. que a pele dure mais. Como qualquer outro procedimento, até o nosso lifting não cirúrgico. Enquanto isso, Só dá uma apertadinha aí. eu vou resumindo aqui alguns conceitos que foram sendo trazidos, traduzindo para de acordo com
com o público, né? Porque a gente tem bastante profissional, mas tem bastante paciente que quer saber. E às vezes a gente está aqui Uhum. falando termo técnico e não explica exatamente, não traduz, né? Mas o O que que pessoal pode ficar significa. à vontade em perguntar. Aproveitando esse intervalo, inclusive, que o doutor não volta, né? Não está conseguindo ainda se conectar, vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas. A doutora Roberta trouxe essa questão que foi interessante para desenvolver o assunto, porque ela dá um leque para vários outros assuntos, né? A questão de quantas sessões, né? Se uma sessão só já resolve, qual paciente tem perfil para fazer, qual paciente não tem. O teu relato foi bastante satisfatório, doutor. Assim que o doutor voltar, eu vou pedir para ele também falar a respeito da experiência dele por questão do corporal, né? Que é Sim, algo que nós não trabalhamos, ele trabalha, então para ele poder complementar aí. A doutora é, Etel está é. perguntando para nós se nós trabalhamos com comprimento de onda de 1470. Sim, Aí a era isso que gente eu ia perguntar. trabalha com esse comprimento. Ele, na literatura, nos artigos científicos, é o que mais foi, assim, que tem pesquisa, porque ele tem uma seletividade melhor, tanto na parte da gordura, quanto principalmente da água na pele. O doutor Augusto, ele trabalha mais no comprimento de onda 980, que ele tem mais seletividade em gordura. Então, ele tem experiência nos dois comprimentos de onda. A questão dos comprimentos também, tudo é saber usar. Tanta potência, saber onde que esse laser vai atuar, qual a seletividade melhor, né? Porque é igual ele mesmo fala, não adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber dirigir. E Exatamente qualquer isso. procedimento é assim, não só o laser. A gente tem que ter essa ferramenta e saber aplicá-la corretamente Com e certeza. entender. A gente depende deles de 100%, não nos preocupa não. Aqui, Não é às com- vezes, cai a internet, eu fico perdidinho. Aqui também. Tava- Aqui. Hoje eu estou surpreso de não ter caído nenhuma vez. E sou eu que estou conduzindo Desculpa, a gente. conversa, então eu estou feliz de ter pelo menos conseguido manter o fio da meada. Des- Mas eu recapitulo para Desculpa. o senhor sobre o que a Tá, gente estava falando. Não deu, a ok. gente ficou no mesmo assunto que Tá. é, como eu disse, abre um leque aí de possíveis informações. A doutora Carolina falou um pouco sobre a experiência dela em questões de quantidade de protocolo mesmo, quantidade de Tá. sessões, né? Certo. E é uma pergunta que a Estão doutora perguntando, Roberta né, fez. doutor Augusto, se Pois não. podia complementar, doutora Tel, sobre o comprimento de onda. Aí eu falei Tá. que o mais utilizado hoje é o 1470, que o senhor tem experiência em 980, aí eu gostaria até que o senhor desmistificasse Tá. essa questão dos profissionais falando no mercado, que tem outros, que qual que é melhor. Então, eu gostaria que o senhor explicasse. Depois tem outras perguntinhas, Andréia, nós Claro. vamos responder, tá? Tá. Legal. Ó, o comprimento de onda está causando muita dúvidas aí pro pessoal. O que acontece é o seguinte: eu tenho 980, que eu comprei quando eu fui lá fora. Na época, em 2011, estava surgindo o 1470, tá? Então, hoje, o que eu vejo aqui hoje é assim: o 1470, ele tem uma grande absorção pela água, tá? E a gente tem água na derme profunda, no adipócito, né? Então, ele é um laser consagrado para retração da pele e ele também faz a lipólise, né? O 980, ele tem uma menor absorção pela água, porém, ele tem uma absorção boa pela hemoglobina, né? Então, por exemplo, tem áreas do corpo, por exemplo, para fazer celulite, então não fica hematoma o 980. Mas o rosto são vasos pequenos, a gente nós vamos subdérmico, que a gente sabe que os vasos maiores, eles ficam lá embaixo, do esmaso, é mais profundo, né? O pessoal tem falado dos lasers de 1210, 1200, para fazer endolift. Veja bem, o laser de 1210, ele tem um pouco mais de afinidade para a lipólise, mas em compensação, se você pegar a escala de coeficiente de absorção e comprimento de onda,
O 1210, ele é 50 vezes menos efetivo na água do que o 1470. Ou seja, numa escala de 1 a 100, o 1210 ele está ali em torno de 12, 10, 12. O 1470 é 50 vezes mais absorvido pela água. Isso quer dizer que você usa uma potência menor. Claro, se você tem uma absorção melhor, um coeficiente maior, você tem que usar uma potência menor. Lógico. Com certeza. Entendeu? Então, o que acontece? Então, evita-se queimadura, a ação do 1470 ela é melhor ali na região do rosto. Entendeu? Então, lá fora fizeram muitos trabalhos com 1210 para lipólise de barriga, de abdômen, de flanco, entendeu? Então, hoje, para rosto, eu aconselho você usar o 1470. Entendeu? O 980 eu uso, mas assim, eu já estou com mais de 10 anos na curva de aprendizado. Então, eu uso uma potência maior, mais para lipólise do submento. Você entendeu? E essas informações que o senhor está dando, pega um pouquinho com o negócio que eu disse quando o senhor esteve fora com a internet sem conexão. Que é um momento onde muita gente conhecendo o procedimento, muita gente se encanta pelo procedimento e logo de início, o que é completamente compreensível, porque é mesmo um grande avanço, uma arma muito poderosa no arsenal de qualquer profissional que trabalha com estética, mas depois de um certo tempo a pessoa às vezes começa a se desanimar, pensando, mas já não é como eu imaginava. Os resultados não são aqueles que eu pensava. Mas ela não teve nem tempo de criar essa curva de aprendizado que o senhor está dizendo, onde tem variação de espessura de fibra, mudança de potência, em qual região trabalhar com o quê. Então, às vezes, não tá tendo, às vezes o resultado está sendo pobre, está sendo aquém do desejado, Exatamente. não por culpa do procedimento, e sim por culpa do profissional que tá atuando de forma superficial, né? Simplória. Ô Vinícius, é muito importante, porque assim, nós somos profissionais da saúde, entendeu? Eu defendo o laser há muito tempo. A gente tem que tomar cuidado com não cair no negócio de empresas. Porque é igual assim, eu tinha um colega que trabalhava na Mercedes, eu ia lá, não, a Mercedes é o melhor, depois não, o Audi é melhor, depois o chinês era melhor dele lá, o carro. Então, ele vai defender o peixe dele. Você está entendendo? Então, nós somos estudantes de laser, independente se é A, ou B ou C a marca, não interessa para nós, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Para não deixar desacreditado o laser. Porque senão, isso aconteceu há uns anos atrás, de uma empresa americana que via ao Brasil com um laser de 1064 para lipo, e como ele não tinha muita afinidade, tinha que botar muita potência e dava necrose gordurosa. Então o laser não serve. Não é isso. O problema não é o laser, quem está operando, né? Com certeza. O conhecimento, a expertise de quem está trabalhando com ele, né? Comprimento de onda que é importante. Saber que aquele comprimento não foi satisfatório, não foi adequado, né? O que vai dar resultado para nós é a energia que é depositada naquele local. Se você não tem uma absorção, e nós trabalhamos com a absorção do laser, da luz. Tem que saber a quantidade de energia colocada naquela região também, né, doutor? Porque se você coloca um comprimento de onda que não é muito absorvido, ele vai espalhar. Sim. Ele não vai agir ali. Tá? E uma coisa interessante, só para finalizar, Vinícius, em relação à espessura de fibra. Quanto mais fina a fibra, maior a deposição de energia. Quanto mais fina. Porque às vezes a pessoa acha que fibra grossa vai dar mais... Não, é o contrário. Exatamente. Tá? De início a gente pode pensar isso, quanto mais grossa, mais energia, né? Não é bem isso. Mas não podemos esquecer que uma das propriedades do laser ele é colimado, ou seja, ele traz uma quantidade de energia naquele ponto. Tá? Então, quanto mais fina, maior a depósito de energia ali. Doutor, aproveitando a questão de comprimento de onda, o que é mais adequado para o que está sendo citado, e seguindo aqui a pergunta que a doutora Etel fez, para a região de jaws, como retrair a pele, né? Isso bate um pouco com uma pergunta que eu ia fazer pelas regiões estarem próximas. Pescoço também, que a Andréia... Exatamente. Engloba as duas perguntas, da Andréia, da Etel,
E inclui uma pergunta que já estava no meu roteiro, do que eu queria que vocês direcionar vocês dois para discutir, que era a questão da seguinte, queria que vocês falassem, né, especificamente o doutor Augusto, que tem uma experiência com essa caminhada, sobre a diferença entre a lipólise que o laser produz, a quebra de gordura que o laser de diodo produz, e uma lipoaspiração convencional. Né? Por quê? A doutora Etel está perguntando se o Jaws, aquela pele do jaw, né, região que na verdade muitas vezes não é só pele. Muitas vezes, a grande maioria das vezes não é só pele, é gordura que se Não, deslocou das isso, regiões superiores para cá. Isso. Né? sim. Então, a lipólise, a quebra de gordura com o laser de diodo e uma lipoaspiração, o que que o senhor, só de forma simples, explica a diferença para Então, nós veja sobre bem, isso. a lipoaspiração convencional, você tem um efeito traumático, mecânico do negócio. Mecânico, A cânula, exatamente. você vai, eu fazia. Antes eu fazia a lipo e fazia o lift cervical, entendeu? Para Legal. cortar e puxar. Agora, o laser ele tem a vantagem, além de você fazer a lipólise virar óleo, você pode aspirar esse óleo ou você pode deixar por absorção pelos canais linfáticos. Nos Estados Unidos eles Perfeito. fazem muito isso. Em relação ao pescoço, é a mesma coisa. Você faz subdérmico para retração do pescoço. Aquelas linhas transversais. Uma coisa que o pessoal gosta muito, a paciente tem muito aquelas linhas no colo, No entre as colo, duas mamas. É muito É. legal você fazer subdérmico ali, Na entendeu? região do Para externo melhorar aqui, isso né? aí. É. Então, a lipoaspiração convencional de subimento, você vai tratar gordura, mas você não vai tratar flacidez. sim. O laser Entendeu? faria O isso por laser, nós, né? Faz isso por além, nós. além de coagular vasos. Então, você tem, por exemplo, se eu faço uma lipo com laser, muito menos equimose no pós-operatório. Ele sela vasos linfáticos, às vezes, na barriga, para diminuir o edema. Diminui a retenção de líquido naquela É, região, né? Temporariamente, é. vamos dizer assim, né? Mas você pode fazer o endolift no pescoço inteiro, não tem... Sim. Incluindo a região de jaw, doutor Etel. Tua pergunta está Sim, respondida, né? Você Então, consegue pôr a doutora fibra Tel, nessa região e a doutora ela Carolina segue falando é para nós. dentista, então, assim, não sei se é dentista ou médico, mas só falando do nosso curso, nós vamos ter um workshop, Muito já interessante, bem adiantando para lembrado. vocês, dia 5 de agosto, vai ter um workshop em Alphaville, muito bacana, que vai ter demonstrativa, né? Uma demonstração. O doutor Augusto também vai explicar um pouquinho como que vai ser nosso curso, principalmente da lipo, né? isso. Queria até que o senhor falasse, doutor Augusto, sobre a questão da lipo, A aspiração gente da vai lipólise demonstrar com laser. a gente vai demonstrar a lipo do subimento, a linha da mandíbula. Uma coisa interessante, eu tenho pacientes que você trata o terço inferior da face só, e há um rejuvenescimento, é impressionante, como o terço inferior ele envelhece a paciente. Totalmente. A partir do momento que você volta um pouco a face ser mais triangular do que quadrada, fazendo a linha da mandíbula, de perfil, de frente, você vê um rejuvenescimento muito importante. Você entendeu? Totalmente, doutor. A Muito, gente tem vários muito importante. estudos aí falando. É um termo que agora todo mundo joga em alta, né? Mas até então não se falava exatamente com essas palavras. A beleza cervical, né? Diferença de luz e sombra, que nada mais é do que a marcação mesmo da linha de diferença entre o que é mandíbula e o que é submento, região de papada, né? Do pescoço. A divisão dessas regiões faz o paciente ficar muito mais jovem. Isso é Me fato. lembro, eu me lembro quando eu voltei, a gente reativou um pouco lá o ambulatório da Unicamp de laser, e eu comecei a fazer isso aí, até o colega, que é o Torreiro, falou assim, cara, você tem que botar um nome nisso. Eu nem coloquei nome, era um rejuvenescimento do terço inferior da face, né? Hoje eles chamam de jaw lift, né? De várias coisas. Mas, na verdade, é um procedimento que vai substituir um lift cervical, entendeu? Claro, Totalmente. paciente pós-bariátrica, que tem muita pele, nós temos que ser prudente. O que você oferece para o paciente, você tem que cumprir. Entendeu? Você Exatamente. Tem falar que ser para honesto ela que também, né? Em dizer. tem que ser honesto, senão você perde a credibilidade, né? Então, Totalmente. a doutora Tel está perguntando sobre a região do jaw, a questão do perigo da questão do nervo marginal da mandíbula. Existe sim risco, mas existe Nunca uma vi. forma de ser feito, né, doutor? Eu Tudo nunca tem que vi. ser afastado, né? E também Eu aonde nunca a vi. fibra vai, não vai ser próximo aqui ao nervo.
Lógico que tem o calor, mas tudo tem uma potência, a forma de fazer, né, doutor? E o afastamento da estrutura. Não, você também tem uma hidrodissecção, né? Quando É. você infiltra aqui, você tira Descola o aquela Isso. região, né? Na entendeu? Você vai realidade, adindo. existe uma técnica nessa região para ser feita, né, doutor? Para que não Sim, ocorra que no curso os alunos vão aprender. E eu Com nunca também vi certeza. nenhum problema. todas as intercorrências, o que pode acontecer, nós vamos dar o pós-operatório, o que pode acontecer se ocorrer essa paralisia ou parestesia, tem os protocolos de laser de baixa potência, porque quem sabe fazer tem que saber resolver os problemas, né, em qualquer situação. E isso a gente vai ensinar. Pergunta Sabe uma. interessantíssima aqui, ó, Desculpa. que conversa com o que vocês estão dizendo. A doutora Ana Cláudia Benetti está falando aqui, ó. Se houver algum material preenchedor ou bioestimulador na região, pode ser feito na mesma região? O endolaser pode ser aplicado numa região onde haja já preenchedor? Depende do preenchedor. Seria esse o raciocínio? Ou não? Não, eu Ela não quer saber vejo. se tinha algum material. Pode responder, doutor. Não, não. Depois eu vou falar a complicação disso. Eu acho que ela está querendo saber a respeito de Se a pessoa tiver preenchedores. um preenchimento aqui, ela pode fazer Isso. o endolaser? Pode, né, doutor? Pode Pode sim. fazer. É isso que eu queria falar. O que eu tenho feito muito, alguns colegas estão me encaminhando, são complicações de preenchimento, principalmente pelo PMMA, onde se PMMA. forma granulomas. Uhum. Eu já tirei cirurgicamente há um tempo atrás. Hoje a gente faz o quê? Você pega a fibra ótica, você vai lá na lesão, porque todo granuloma ele tem um biofilme e ele tem um pus estéreo ali. Uhum. Então, eu fiz vários casos que você tem granuloma, você vai com a fibra ótica, você destrói esse granuloma, esse polímero, e sai pela expressão. Então, uma coisa interessante para vocês que fazem preenchimento, algum caso de complicação, que isso é feito. Lógico que tem um protocolo, não é enfiar a fibra ótica e já fazer. Mas isso a gente pode explicar para eles. Com certeza, são assuntos que vão, né, podem ser abordados, vão ser abordados no curso completo, né? Nós estamos falando, já foi citado aqui a respeito do workshop, né? São dúvidas que quem for participar desse workshop, obviamente, vai ter contato diretamente com todos nós. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de assunto específico vai poder ser levado mesmo no dia do workshop, né? Sim, Agora, aprender de... Pode falar, doutor. E no nosso uma curso, doutor, a gente vai abordar todos esses só uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Quando vai se fazer um preenchimento no suco nigeriano, você tem às vezes... Por que forma esse suco? Você também tem o quê? Uma flacidez da região aqui, que vai aumentar o suco. Então, da minha experiência e no meu ponto de vista, se você faz o endolaser, o endolift paralelo ao suco, você vai melhorar isso aqui e muito pouco preenchimentos depois se precisar. Porque se você não fizer isso, você vai encher de ácido hialurônico aqui, vai ficar artificial. Então, na verdade, nós temos que ir na fisiopatologia. O que acontece? Há uma caída, uma pitose da gordura e da pele aqui no suco, e ele para aqui, ele para. Então, você faz o quê? Você faz a retração dessa pele, e aí você, se precisar, pouca quantidade de preenchimento. É uma coisa bacana isso. A tendência é colocar menos preenchedor, porque realmente é uma queda da face, né? E a descida dos coxins. Mais uma conclusão importante que cada um aqui demorou acredito que cada um de nós demorou um período para chegar à conclusão de que para tratar a linha de bigode chinês, né, o suco nasogeniano, o último lugar onde você vai atuar é o próprio suco. Né? Você vai atuar em áreas adjacentes, paralelas. Ele é um acabamento. Você vai fazer um esvaziamento dessa região, né? Uma lipólise com o próprio laser, nós vamos ensinar isso no curso, correto? Preenchimentos nessa região do zigomático, né? Que ajudam a sustentar de novo essa ptose, essa queda que forma o sulco.
Claro, tudo que promova o efeito lifting, ou seja, para exatamente. resolver um bigode chinês, um sulco nasogeniano de forma satisfatória, você atua Uhum. em várias regiões, menos no sulco propriamente dito. Então, assim, o preenchimento nessa região está caindo cada vez mais por terra. A gente sabe que Sim. cada vez E, a gente quer e- menos e uma material coisa, nessa região. é, e uma coisa interessante que eu tenho feito ultimamente chama-se nanofet, não sei se é o caso, mas são células-tronco de gordura. Uhum. A Queria gente sabe, perguntar disso agora para o senhor. não é pegar a gordura e injetar direto, porque não absorve, vai absorver. A nanofet, hoje a gente sabe que a grande quantidade de células embrionárias mesenquimais estão na gordura, mais que na medula. Então, por exemplo, eu tenho colegas fazendo trabalho no INCOR para infarto, área de necrose, colocar células-tronco da gordura. Então, o que a gente faz? A gente aspira um pouco de gordura, trata essa gordura com filtros, entendeu? Ela fica bem fininha, como se fosse um líquido. Para olheira é muito legal, para rejuvenescimento do rosto é muito legal, entendeu? Então, é uma coisa que pode agregar ao endolift, né? E agregar, inclusive, valor de procedimento, agregar Também. valor, trazer valor agregado ao É, procedimento, né? Você dizer, sim. você mostrar para o paciente que aquilo que você está retirando daquela região pode ser de grande valor para benefício próprio dele, né? Então, eu É. estou tirando a tua gordura, estou propondo para você, com muito estudo, com muito conhecimento, com muito cuidado e muita segurança, que a gente pegue esse material removido, essa gordura, e reaplique, né? Reinsira isso no rosto para diversos tipos de benefícios, né? Rejuvenescimento de E não é para pele, melhoria de firmeza. só um detalhe, não é para volume, Com, é para com certeza. regeneração celular. Então, Não, é acho para que ficou melhorar bem claro. textura, ruga, entendeu? Com Não é certeza. para volume. Essa proposta não é volumizar, não é pegar a Não, gordura e fazer enxerto de não, gordura, que existe também, né, não, em sim, outras situações. claro. Mas a função aqui é pegar essa gordura e esparramar no máximo, o máximo possível de regiões, porque ela é muito valiosa, né? Ela faz Sim, muito bem para essa pele, para esse rosto que está é. passando por um processo de envelhecimento. Aqui eu tenho dois relatos interessantes de paciente, eu quero destacar porque é interessantíssimo. O doutor Eduardo foi paciente lá no comecinho, quando acho que a doutora estava começando, nós estávamos começando a trabalhar com isso, e ele está trazendo um relato sobre pós-operatório. Pós-operatórios são ótimos, e ele teve um efeito muito interessante de retração imediata, né? Na hora do procedimento ele já teve um efeito muito interessante. Uh, Aqui eu tenho um relato também da Laura. Eu já fiz para olheira e ficou perfeito. Então, assim, a gente sabe que os resultados. Agora eu só fiquei na dúvida se a Laura fez o endolaser apenas ou se ela fez também o nanofet, né? Que é esse trabalho feito com a gordura removida É. pela lipólise do laser. Depois você coloca aqui para nós, Laura. Mas de todo jeito, fico feliz que você tenha tido um resultado tão satisfatório em olheira, que é uma região tão chata, tão difícil de tratar, né? É. A doutora Etel jogou uma pergunta interessante sobre o próprio procedimento. Ó. Se ela, na hora de fazer o trabalho voltado para a região de sulco nasogeniano, se vocês inserem, se nós inserimos a fibra paralela ou transversal ao sulco, né? É paralelo, mas eu vou deixar o doutor Paralelo, paralelo. falar sobre isso. É, E não só um vetor, né, doutor? Eu acredito que na tua experiência o senhor é, percebeu que mais de um é, vetor é interessante, né? Em um você pode curso, fazer. né, doutora Augusto, a gente vai ensinar, né? Assim, É, vocês vão ver que aqui a gente não vai abordar a técnica em si, né? Uhum, Seria interessante vocês participarem do workshop com no dia certeza. 5/8 e no nosso curso, que vai ter prática, são 3 dias, e vai ter também a questão da lipoenxertia, com nanofet e a lipólise com o Doutor, endolaser. o senhor ia falar alguma coisa a respeito não, dessa é isso situação mesmo. do sulco? Existe um protocolo, né? Você Existe faz um paralelo, você faz protocolo, Não é competidor. uma coisa só, né? Não é só Não, não, inserir a não, fibra lá de uma, não, não. em uma região. É paralelo, mas tem outras coisas a serem tem um feitas em associação protocolo, com Tem, isso. É isso que vocês querem dizer, é, né? é um Acho que eu protocolo para consegui. dar resultado. Perfeito. Ó, o Francisco está colocando aqui que haverá o workshop, né? E quem participar dele terá a possibilidade de se inscrever para o curso completo de 3 dias. Pessoal, muito interessante. Vamos falar desse workshop agora. Vamos dar atenção para isso, que é E uma depois faremos oportunidade mais sensacional. lives, né? A gente Também, vamos vai estar sempre repetir as discutindo sobre lives, isso. Mas vamos vamos aproveitar para falar do conversar. workshop. Ó, lá, reiterando que no dia 5 de agosto, pessoal, às 10 horas na Clinic Care, lá em Alphaville, vai haver esse workshop. E o mais interessante é que é um workshop gratuito, ou seja, você profissional está convidado, mais que convidado a participar.
desse workshop junto com a gente lá, sem precisar fazer nenhum tipo de investimento financeiro a princípio, e ainda vai ter o benefício de poder se inscrever com antecipação no nosso curso Que vai ter um completo aí, desconto e com desconto especial. especial. Era isso que eu queria chegar. Desconto todo mundo interessa a todos nós, né? Então é uma coisa muito interessante que quem tiver presente lá vai estar tendo acesso a esse desconto que nós vamos falar lá. Por isso que a gente quer que vocês compareçam, obviamente. A Laura está dizendo que não sabe dizer se fez de fato as duas técnicas, né, o endolaser e o tratamento com o Nanofet, mas ela fez com um cirurgião plástico do Einstein. Interessante. Que bom, Laura, o teu relato só corrobora o que nós estamos dizendo aqui da grandeza de qualidade que é o tratamento que envolve que o endolaser tem disponibilizado. A gente tem descoberto isso aí. Pessoal, então, a vantagem principal de vocês participarem desse workshop é ter contato direto com a técnica, ver uma demonstração ao vivo, né? Nós vamos estar lá respondendo perguntas, falando bastante sobre o assunto, e vocês vão ter acesso a esse desconto especial aí lá no dia do workshop. Nós vamos lançar a data. O curso tem data já, tá? Para acontecer. Já é de 5 a... desculpa. De 1 a 3, de 1 né? a 3 de setembro. De setembro. Então, em agosto, vocês vão poder ter contato gratuitamente com a técnica, ter a resposta aí de dúvidas que vocês tenham, poder tirar dúvidas, inclusive, de se vocês... que vocês possam ter a respeito da eficácia da técnica. Esse dia está lá, está de portas abertas. A gente confia tanto no procedimento que a gente está abrindo as portas para vocês conhecerem e poderem se inscrever no curso com o máximo de segurança. Então, o workshop, relembrando, vai acontecer dia 5 de agosto. O curso acontece no mês seguinte, de 1 a 3 de setembro. Aí é curso completo, né? Querem falar um pouquinho sobre a estrutura do curso? Vamos abordar fácil, obviamente. O curso, né? Vai dividir são 3 dias. Vai ter a parte teórica, vai ter atendimento em pacientes, e no terceiro dia vai ter a questão aí da lipólise com endolaser, e o doutor vai fazer a parte da lipoenxertia com nanofet. Acho que travou um pouquinho. Que é a parte da lipoenxertia. O doutor Augusto, ele vai trazer a técnica dele, já com a experiência, né? Que ele bem bacana. Outra coisa interessante de ressaltar, doutora, um protocolo diferenciado do que a gente vê por aí, né? Muita gente ensinando a técnica, pessoas capacitadas, claro. Porém, aqui o diferencial é, além de aprender a técnica com bastante segurança, com pessoas que têm bastante experiência, né? Tanto em questão de resultado, quanto de intercorrência também, né? A gente não adianta saber fazer, né? Sem saber tratar possíveis não problemas, saber tratar, né? E também evitar, né? É o que a gente vai mostrando os nossos protocolos seguros. Principalmente quem tem receio das inervações, mas pode ficar tranquilo. Que a gente vai... Vou convidar o Dr. Augusto para se despedir, porque eu acho que a gente está terminando o nosso papo por aqui. Nesse meio tempo que ele se reinsere aqui, pessoal, se alguém tiver dúvidas ou perguntas a serem esclarecidas aí, fiquem à vontade. Vou dar um minutinho só para ver se ele consegue uma reconexão. Se não conseguir, a gente encerra junto, Carol. E... A Anne, oi Anne. Ele falou para você pedir para ele convidá-lo. Tô convidando. Eu convido e eu acho que ele não recebe a notificação, pelo jeito. Ó, para ele clicar na própria live, é mais fácil isso. Clica. Porque eu chamo. Carolina, muito obrigado. Carolina tá elogiando a live, tá dizendo que foi uma live excelente. A gente agradece bastante vocês terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente no domingo. E a gente vai estar repetindo, né? Com certeza. Lives é a primeira de várias sobre esse assunto. E outros a gente aborda outros vai mais. trazer, né, doutor Vinícius? A gente gosta de falar sobre bastante coisa, não só o endolaser, que no momento tá super em alta, mas a gente tem bastante coisa a dizer, né doutora? Viu? A caminhada é grande. Vou fazer
você, viu, Anne? A Anne tá aqui, né? Ela que tá fazendo nossos vídeos. A Anne tá elogiando É, a gente, dizendo nós que a gente vamos foi deixá-la bastante mais dinâmicos. bonita. Com Doutor certeza. Vicente, obrigada, viu, Obrigado, doutor doutor. Vicente, que está na nossa equipe. Doutor Augusto, vou convidá-lo mais uma vez. Se nós não estamos tendo nenhuma pergunta, eu acho que ficou. A gente falou tanto sobre os tópicos que estavam previstos e muitos outros que não estavam. Então eu acho que ficou bem completo. O pessoal está saindo sem Sim, dúvidas. Ó. viu, Isso doutor é. Vinícius? Depois, se eu puder poder salvar Ah, sim. a live A gente final, e salve para poder. poder. Depois tem uma Fica parte lá como para ser material para nós podermos colaborador. divulgar. Você também me enviar como colaborador, porque eu consigo colocar A na. postar, É, repostá-lo, né? vou Com postar certeza. aí. Vou sim, Anne. Pode deixar, nós vamos combinar. Nós já estamos combinando aqui para fazer em você. Bom, acho que não ficou nada de fora, como eu falei. A gente conseguiu abordar tudo que a gente queria e muito mais. Se estendeu bem mais do que estava previsto. Eu tinha em torno aí de oito tópicos específicos aí de dúvidas que chegavam bastante para mim, que estava planejado. E a gente falou pelo menos uns 25 a 30 minutos a mais. Era para ser uma live E curtinha. quem assim tiver interessado no nosso workshop, pode mandar um direct para nós, viu? A Qualquer um gente de nós, dá né? a informação certinho para vocês e sobre o curso também. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Vou agradecer aqui a Anne, que está parabenizando a gente, que a live foi completa. Obrigada, Doutor Eduardo também. Obrigado, Anne. doutor Um beijo. Eduardo. Obrigada, Obrigado pela doutor Eduardo, presença. a todos que participaram. Doutor, obrigado também pela tua colaboração aí, de disponibilizar seu tempo para informar todos nós, tanto comunidade de pacientes como de profissionais. E em breve a gente vai estar com mais lives, doutor Vicente. Isso, Tá colocando vamos ali que quer estar mais sim. lives. Ele também tem Obrigado, pessoal. bastante coisa para passar para a gente, o doutor Vicente, aí na área de integrativa, porque tudo é uma união para dar resultado. Na Excelente, já harmonização, quero. no endolaser, tem que complementar aí com os suplementos. É isso aí, já quero Obrigada, uma Lard. collab O entre Alard é nós nosso e ele aí. produtor e diretor dos nossos vídeos, viu, doutor Tá de Vinícius? parabéns. Serviço de excelência. Estou parabenizando já faz uns 15 dias aí, conforme eu vou vendo o resultado Essa do equipe é trabalho muito dele. boa. Equipe sensacional. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Vou encerrar aqui. E em qualquer um dos três Instagrams, dos quatro, na verdade, né? Face2UpBR é o Instagram pelo qual eu estou falando hoje. Eu vou anotar todos eles aqui, ó. E para vocês poderem Doutora seguir, ó. Carolina Saran, doutor Augusto, nós Face2UpBR. temos um Instagram recente para ele. Exatamente. O doutor Augusto acho que ele está conseguindo pedir aqui para voltar. Vou chamá-lo e A ele se gente vai despede aguardar ele um pouquinho. pessoalmente. Eu vou fixar os comentários onde a gente tem. Caiu de novo, desculpa. Não tem problema, doutor. O importante é que conseguiu A voltar. próxima vez eu vou lá na clínica, que é melhor do que aqui. Tranquilo. A gente está aqui falando que o pessoal está parabenizando a live, disse que foi bem completa. E queria agradecer. Agradeci já a doutora Carolina. Muito Queria obrigada, agradecer ao senhor pelo doutor tempo. Vinícius também, por estar Eu que agradeço. O tempo que vocês disponibilizaram para tirar as dúvidas, como eu disse, da comunidade de pacientes e também de profissionais. Né? Tá, desculpa ter caído aí 2 vezes. Imagina, o senhor quer colocar. assim. É assim mesmo, exatamente. O senhor quer colocar mais alguma informação que Quer tenha falar mais ficado alguma para coisa? trás? Que eu não sei. Para encerrar? Não, eu quero, só rapidinho, durante toda a evolução de tratamento de rejuvenescimento facial, desde a parte cirúrgica até hoje, realmente esse tratamento subdérmico é muito interessante, tanto é que a gente da plástica estamos fazendo isso. Nós estamos, às vezes, deixando de operar pacientes para fazer esse procedimento. Né? Então, tem as indicações, né? Então, assim, é muito interessante, né? Esse procedimento de endolift. Tem sido capaz de livrar alguns pacientes da mesa de cirurgia, né, doutor? Tem. E Isso é interessante interessantíssimo. que você pode
também, junto com esse procedimento, fazer bioestimulador, preenchimento, botox, quer dizer, é uma associação, dá um resultado muito legal. Com certeza. A Uhum. gente está dispondo a soma dos três aqui, eu estou pensando nisso agora. A gente está dispondo aí de uma gama completa. Então, quem tiver a Uhum. oportunidade de vir fazer os treinamentos conosco, cursos conosco, vai estar levando para casa um pacote muito completo de não só conhecimento teórico, mas de prática, com experiência, com embasamento empírico mesmo, né? Testados ali no dia a dia, do que É, funciona no consultório, na Sim. clínica, é. e na mesa Só de cirurgia. reforçando a data do nosso workshop, porque acho que entrou um pessoal novo aí. Exatamente. Nosso workshop em Alphaville, dia 5 de agosto. Então, quem quiser mais Pessoal, informações, é só falar em qualquer um desses Instagrams que eu fixei aí no comentário. Já aproveita para salvar os quatro Instagram, ó, Face2UpBR, Doutora Carolina Saran, Vinicius.t.santos e Augusto Aquino 22. Por esses Instagram, por qualquer um deles você consegue informações sobre o workshop. A gente vai passar endereço. E é um evento 100% gratuito, presencial, com um procedimento demonstrativo e muita discussão de caso já previamente ao curso que vai acontecer no mês seguinte. Então, dia 5/8, workshop gratuito, todos os profissionais estão convidados, estão convocados a participar. E no mês seguinte, de 1 a 3 de setembro, nós vamos ter nosso curso completo sobre o completo. endolifting, com inclusive abordando as questões de nanofat, que o doutor falou, que é um diferencial É bem que legal. por enquanto só nós temos. Então, venham Sim. de imediato já se inscrever no nosso curso, participem do workshop para pegar um desconto, que vai ser um desconto bem favorável, um desconto bem interessante, para incentivar mesmo que todos possam ter acesso a isso aí. Correto? Pessoal, obrigado mais uma vez a todos. Agora, de Obrigado. fato, acho que a gente pode encerrar. Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, tá tudo. Agradecer, né? Só Vamos agradecer a presença agradecer de todos, a né? presença de todos e até a próxima live. Perfeito. Obrigado a todos. Até Tá, mais. joia. Até Até mais. logo. Tchau.